Olá, povo lindo, tudo bem com vocês? Eu sou a Cibele Laura, estou aqui na rede do meu humilde lar para gravar um vídeo para vocês, convidando a todos para se inscreverem e participarem da página do Movimento Popular Nacionalista, que eu fui convidada para participar, aceitei, gostei da proposta do Manuel Flávio e de um nacionalismo, de uma interpretação através de um nacionalismo laico. Me comprometi a participar e desenvolver conteúdos. Só que nesse canal eu quero fazer de uma maneira diferente do meu canal. Eu quero contar com a participação de todo mundo, contar com a participação de vocês, que vocês também interajam, que vocês também conversem com a gente, porque o nacionalismo é de todo mundo, né? O nacionalismo é uma proposta de conscientização de um povo, independente das suas ideologias, independente da sua preferência partidária, dos seus políticos preferidos, etc. e tal, ou talvez não, ou a total não preferência partidária, nenhuma preferência por nenhum político. Então a proposta nacionalista é realmente para a gente discutir a questão nacional e desconstruir aí ainda existe um argumento que é muito difundido na direita, em especial, do Estado mínimo, da pouca participação do Estado na economia ou nenhuma, e que é, na verdade, uma proposta completamente antinacional, um pensamento transnacionalizado que fragiliza muito a estrutura do país, que fragiliza muito a soberania nacional. A proposta do Movimento Popular Nacionalista, eu acho que eu falei o nome da página errado novamente, sorry, é Movimento Nacionalista Popular do Brasil e não Movimento Popular Nacionalista do Brasil. Desculpa. É então que a gente possa debater de uma forma muito respeitável, digamos assim, sabe? A gente conta com a participação de todos vocês, independente da ideologia de vocês. O único antagonismo que o nacionalismo popular ele faz é o antagonismo ao entreguismo. Entreguismo, a gente é realmente completamente antagônico. De resto, independente da sua ideologia, independente da sua fé, do seu credo, você está convidado a participar desta proposta que, embora seja laica precipuamente, ela não interfere em momento algum na sua vida pessoal, no seu credo, na sua condição sexual ou enfim, em nada que seja referente à tua vida particular. A proposta do movimento é uma discussão política acerca de uma abordagem laica e falar aí sobre história, sobre economia política, enfim, conversar sobre tudo nesse momento tão importante. O ensejo é importantíssimo, porque nós estamos em ano de eleição e a gente está vivendo um momento muito turbulento, de uma clivagem na sociedade. E como que a gente então pode produzir um consenso? Como que a gente pode produzir uma união de fato sem deixar a verdade de lado, sem deixar alguns pontos que envolvem a esquerda e a direita? Como podemos abordar certos assuntos que ainda são tabus, certos assuntos que são referentes às minorias, certos assuntos que são referentes ao próprio conservadorismo nacionalista, temas que às vezes a gente fala e não agrada as pessoas e alguns podem interpretar isso como um antagonismo e não é. A gente tem que crescer na nossa crítica e aprender a ouvir e falar
e entender que, às vezes, uma opinião diferente não significa que a pessoa seja seu inimigo, não significa que a pessoa queira o seu mal, muito pelo contrário. Quando a questão é política, geralmente a gente está falando para o melhor de um coletivo, o melhor de uma sociedade. Lembrando que nós somos sócios nessa sociedade, né? Independente do nosso credo, das nossas preferências sexuais, da nossa vida pessoal, dos nossos valores, nós somos sócios nessa sociedade. Então nós temos que debater com todo mundo. A gente não pode simplesmente falar de política para um grupo que pensa igual a gente. Não tem fundamento isso, ficar preso numa bolha, falando somente para determinado nicho e abraçar uma ideologia e rejeitar todo o resto que está aí. A gente tem que conversar, a gente tem que aprender a lidar com as diferenças políticas e diferenças pessoais, a alteridade mesmo. A gente tem que aprender a lidar com a alteridade. E a proposta, então, do movimento é essa, tá? É conversar com todo mundo. É amadurecer o debate. Ninguém aqui, pelo menos eu não sou, o Flávio também não é, e eu acredito que muitos que me seguem, ninguém é doutor em nada, a gente é gente como a gente, sabe? É gente comum, é povão. Eu sou povão, sabe? A minha opinião é de uma pessoa que faz parte do povo, de uma pessoa que mora numa periferia, de uma pessoa que faz parte do que nós conhecemos como minoria. Minoria não em quantidade, mas minoria na questão da fragilidade dentro da sociedade. E então eu me sinto no direito de participar sobre a questão política do meu país, porque é a vida dos meus filhos, é a minha vida, né? É a vida de todos nós, é política, é a vida de todos nós, da nossa comunidade, da nossa sociedade. E então, só que para a gente entender a vida política nacional, para a gente entender o Brasil, a gente tem que entender e falar sobre a questão geopolítica, sobre economia política. Muitas vezes esses temas, eles ficam de fora da sociedade, do povão. O povão não se interessa muito por economia, pela economia do país, por macroeconomia. Poucas pessoas que você conversar na rua vão saber te responder o que é o tripé macroeconômico. Aliás, o Bolsonaro não sabe o que é tripé macroeconômico, né? Então poucas pessoas sabem o que é, e isso faz parte da nossa vida, sabe? Quando a gente vai viver aí anos de congelamento de gastos públicos, né? A PEC da morte vai entrar aí em vigor e a gente vai ser assim afetado de forma muito abrupta. O povão mesmo, as periferias, a gente do povo, classe média, nós vamos ser os mais atingidos por essa PEC. Então precisamos falar a respeito de tudo isso que envolve o interesse do povo, e é lógico, envolve o interesse, meu gatinho, envolve o interesse nacional. Falar também sobre a questão da industrialização, a necessidade de industrializar esse país e por que esse país não é industrializado. Falar da questão do nacionalismo. Gente, os países centrais do capitalismo, os países desenvolvidos, eles são nacionalistas. O nacionalismo para eles não é um palavrão. O nacionalismo para eles não é algo ligado ao nazismo, ao fascismo. Não, o nacionalismo para eles é pragmático. Faz parte da interpretação política deles. Não que a gente queira mimetizar o nacionalismo estadunidense, por exemplo, que vive às expensas das outras nações e faz, inclusive, das outras nações colônias. Na sociedade existe uma consciência nacionalista, um compromisso da iniciativa privada com o povo, coisa que não existe no nosso país. Sabe, parece que o Estado e a iniciativa privada, o povo e a iniciativa privada estão em direções opostas e que para a gente priorizar a gente tem que minimizar o outro, deprimir o outro, e não é isso. Na verdade, um Estado nacional, tá? Não um Estado colonizado, esse Estado que é só instrumentalizado pelo colonialismo que nós vivemos através das metrópoles, que estão lá no centro do capitalismo. Eu estou falando de um Estado
nacional, um Estado soberano que não é antagonista à iniciativa privada, que na verdade caminha lado a lado com a iniciativa privada. Só um Estado forte, de verdade, pode ser menos burocrático, pode... A questão dos impostos também, um Estado nacional, ele não vai onerar tanto o empreendedor, ele não vai obstar tanto o crescimento da indústria nacional através do micro, do médio e do grande empreendedor. Tudo isso é questão do nacionalismo, nacionalismo pragmático. O que você quer, Fidel? Fidel aqui. Tá, vocês vão falar, pronto, o gatinho dela chama Fidel Castro, ela é uma comunista. Eu não sou comunista, tá, gente? E eu espero que nesse canal eu consiga desenvolver de uma maneira mais... de uma maneira mais tranquila, mais, sabe, uma conversa mais natural com vocês, porque é como eu disse, eu sou gente do povo, gente como vocês, não sou doutora em nada, não sou formada em nada, eu só tô participando da vida do meu país porque eu quero um futuro melhor para os meus filhos, porque eu quero um país, um Brasil melhor, e porque eu amo meu país. Então eu quero que meu país seja livre, seja soberano. E não só meu país, mas a região, a América Latina, né, essa grande pátria que tem uma história muito parecida de intervencionismo, que aí renunciou à sua soberania financeira, que tem uma história parecida de endividamento público, de intervencionismo por instrumentos de pressão dos Estados Unidos, FMI, Banco Mundial. São pautas que eu já abordo no meu canal, mas aqui eu quero abordar de uma outra forma e trazer vocês para a discussão. Então eu espero que vocês participem, tá? Não fiquem com medo de... por causa da ideologia que vocês já têm, do partido político que vocês têm preferência ou é militante. Vocês não precisam abrir mão das suas preferências ideológicas para ser nacionalista de verdade, tá? Vocês não precisam ser ateus para participar de um movimento laico, não. E tudo isso nós vamos abordar, eu e o Flávio e todos vocês, porque eu conto com a participação de todos, ok? Falei demais, era para fazer um vídeo bem curtinho falando a respeito, me apresentando, e eu falei 12 minutos, mas enfim, não sei ser mais concisa. Tchau! Beijo pra vocês, conto com a participação de todos, tá? Beijão. O Flávio, o Manuel Flávio... Esqueci o nome dele. Depois eu coloco na legenda, tá bom? O nome dele, desculpa.